Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao canal do Vibração Ancestral. Meu nome é Lorena Chacchini e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da minha visão sobre o que é o xamanismo nos dias de hoje. Para começar, eu vou voltar a 40 ou 50 mil anos atrás, onde começou o que a gente chama de xamanismo, que é esse conjunto de práticas ancestrais que nos conectam com o Criador, que então vem da palavra religare, que é realmente retornar ao Criador, se religar ao Criador. Então, nesse sentido, o xamanismo ele pode ser considerado como um conjunto de práticas religiosas, apesar de não ser uma religião, porque o xamanismo não possui nenhum líder, nenhuma bíblia, vamos dizer assim, nenhum conjunto, código de conduta, sabe, que represente o xamanismo como um todo. Então não é uma religião. O xamanismo é um conjunto de práticas religiosas, por causa desse sentido do religare. O xamanismo ele traz essa questão da propensão ao transe, da reconexão com o Criador, de servir a comunidade também. Então o xamanismo ele vai trazer pra gente essa conexão toda e vai trazer principalmente uma grande reconexão com a natureza. O que eu sinto do xamanismo é que ele tem grande poder de reconectar o ser humano realmente com as forças da natureza, porque ao meu ver hoje em dia a gente se desconectou muito do que é natural, do que vem da terra, e a gente acaba ficando meio perdido nessa brincadeira toda. Não sei se você concorda comigo, mas ficar longe da natureza interior é muito danoso. Por isso a gente vê tanta doença, tantos transtornos psicológicos, tanta falta de empatia, porque a gente não está agindo a partir da nossa verdade, a partir do nosso centro. Então o xamanismo ele vem hoje em dia como uma ferramenta, uma poderosa ferramenta de autoconhecimento e de reconexão com o Criador e com todos os seus seres, porque temos essa noção de que todos somos um. Isso significa que o Criador, o grande Espírito, ele escolhe se manifestar das mais diversas formas possíveis para se experimentar aqui no planeta Terra e em todo o universo, claro. Então, no caso, essa frase "somos todos um" significa que todos somos o grande Espírito, o Criador, experimentando a vida aqui e em qualquer outro lugar onde haja vida, seja uma estrela, seja um planeta, enfim, tudo é vivo. Tudo que é vivo contém o espírito essencial da criação, do Criador. Então, o xamanismo ele nos traz essa concepção, e a partir do momento que você começa a praticar o xamanismo, você vai se reconectando com essa ideia de que somos todos um, você vai se reconectando com a natureza, porque o xamanismo para mim ele não está separado do cuidado e do contato com a natureza. O xamanismo ele valoriza, né, as práticas ancestrais xamânicas, elas valorizam a natureza. Então, as práticas ancestrais também eram muito conectadas com os elementos naturais. Inclusive todos os povos antigos e muitos povos nativos que ainda estão por aí hoje em dia, se baseiam nos ciclos naturais para poder viver. Então, todo o verão é época de fazer alguma coisa, todo inverno é época de fazer alguma coisa. Cada estação tem seu conhecimento, tem sua sabedoria para passar, e cada estação tem uma coisa diferente para aquelas pessoas fazerem. E isso, nesse caso, eu vejo como a gente se desconectou, porque além da gente morar num país que não tem estação muito definida, e eu diria que não só por conta de ser um país tropical, mas também por conta de todo o aquecimento global, de todas essas modificações humanas, a gente não percebe tão bem as estações. E a gente não se conecta simplesmente com as estações, com os elementos da natureza, terra, ar, água, fogo, enfim. A gente perdeu um pouco esse contato, e o xamanismo ele traz isso de volta pra gente.
O xamanismo, ele em muitas culturas, praticamente todas que eu já ouvi falar, tem a questão da utilização das plantas de poder. Aqui no Brasil, a gente utiliza muito a ayahuasca, rapé, a sananga, que depois eu posso fazer um vídeo explicando melhor sobre. E tem outras medicinas também, mas as 3 mais utilizadas nos rituais, nas práticas xamânicas aqui do Brasil, são a ayahuasca, o rapé e a sananga. E pelo xamanismo ter essa coisa da propensão ao transe, a gente utiliza essas medicinas sagradas que vieram da natureza, que a natureza apresentou para os nativos, e com essas medicinas não só conseguimos nos curar de doenças físicas e emocionais, de desequilíbrios, desarmonias pelo corpo, como a gente também consegue viajar no sentido xamânico mesmo da palavra, fazer viagens para resgatar nossa alma, para ter curas, para ver vidas passadas, enfim. Essa propensão ao transe, ela acontece com mais facilidade quando a gente consagra as medicinas, que a gente chama de medicinas da floresta. Mas também não é nem um pouco obrigatório o uso de plantas de poder para praticar o xamanismo, para ter benefícios com o xamanismo. Para você começar a ter algum benefício com o xamanismo, eu sugiro que você comece a ler sobre o significado de cada estação do ano. A primavera tem seu significado, o verão tem seu significado, o inverno e o outono tem seu significado para a natureza e que no caso para a gente também, porque nós somos a natureza. Então você começar a observar as estações é muito benéfico para a sua vida. Você começa a entrar na roda da vida, você começa a se reconectar com o planeta Terra como um todo, com o universo, porque tudo segue um fluxo. E quando a gente entra nesse fluxo, a vida começa a fluir muito melhor. Então, quando você sabe que no outono você tem que se recolher e entrar para dentro de si para ver o que precisa ser curado, fica muito mais fácil do que você ficar batendo cabeça o outono inteiro sem saber por que as coisas não estão fluindo, é porque você não está seguindo o fluxo das estações. Então, se você começa a ler sobre esse assunto, a entender mais, a realmente vibrar nas estações, na frequência de cada estação, você já está praticando o xamanismo. O xamanismo é basicamente isso, é você estar em contato com a natureza, você perceber que a natureza é sagrada, que todos os seres vivos são sagrados e merecem respeito, entender que você é um ser vivo, você é sagrado e merece respeito, entender que somos todos um. E aí começa, né? Gratidão, amor, harmonia. Você vai entrando nesse fluxo, nessa vibração. O xamanismo lhe traz muito de tudo isso. Isso tudo eu tô falando do meu coração pra vocês, tá bom, gente? Muita coisa que eu estudei, tem muita coisa que eu li, mas eu sinto que o caminho do xamanismo é o caminho do coração, é o caminho da verdade. Então eu tô passando um pouquinho da minha verdade sobre o que é o xamanismo pra mim, para poder explicar um pouquinho para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do que eu tô falando e quiserem se aprofundar um pouco mais, pode me perguntar. Eu indico sites, livros, enfim, que possam te ajudar com essa questão para você entender mais na teoria. Mas eu posso te garantir que o xamanismo é um caminho de prática. Sem a prática você não está inserido no contexto do xamanismo, digamos assim. E só para frisar, o xamanismo ele é um termo genérico desse conjunto de práticas ancestrais, né? Então, os índios aqui do Brasil praticam o que a gente chama de xamanismo, os índios norte-americanos, o pessoal lá na Índia, enfim, em todos os lugares, Peru, Chile, enfim, todos os nativos e conjuntos de práticas ancestrais que vieram pra gente aqui da cidade, que vieram dos nativos pra gente aqui, é chamado de xamanismo. Então é só um termo genérico e você pode escolher se conectar com uma cultura que você mais se identifica, né, de qualquer cultura do mundo que tem essas práticas ancestrais, religiosas, simbólicas, mágicas, e você também pode escolher unir isso tudo, que é basicamente o que a gente faz aqui na cidade, que é o que a gente chama de xamanismo urbano, que é um xamanismo universalista que a gente chama, que a gente pega um pouco de tudo, literalmente, e junta e faz a nossa prática.
Então a gente vai se conectar com a egrégora hinduísta, a gente vai se conectar com a egrégora norte-americana, a gente vai se conectar com os nativos brasileiros, a gente vai se conectar com os andinos e a gente vai pegar um pouquinho de cada, a Umbanda também, por exemplo, a gente se conecta com a Umbanda e a gente pega um pouquinho de cada sabedoria ancestral, de cada conhecimento do mundo e agrega na nossa vida, nas nossas práticas e nos nossos rituais. Então a gente considera tudo como sendo válido, inclusive outras religiões, além da Umbanda, o próprio Jesus Cristo, seres intergalácticos. A gente pega um pouquinho de cada energia do bem que vibra na luz e no amor e junta tudo e faz uma grande e linda mistura de muita vibração boa, de muita vibração elevada, de muita paz e muita alegria. Então o xamanismo urbano, pelo menos de tudo que eu conheço até agora, é geralmente universalista, então mistura um monte de conhecimentos, um monte de coisa boa. E eu acho isso lindo, que é você agregar tudo que tem de bom no mundo e colocar um pouquinho no seu coração, sabe? Então a gente não tem essa visão fechada das coisas, a gente não tem restrição. Você pode ser gay, você pode ser negro, você pode ser branco, você pode ser amarelo, você pode ser lésbica, você pode ser quem você for. A gente não tá preocupado com isso. Você é um ser humano acima de tudo, você é um ser sagrado acima de tudo e nós somos todos um. Então é a partir daí que a gente trabalha com a união de todos os seres e não com separação. Então não vai ser uma coisa que a gente vai segregar. Pelo menos onde eu frequento, nos lugares que eu já fui, ninguém é discriminado, ninguém é segregado. Todo mundo é acolhido, independente da sua cor, da sua opção sexual. Todo mundo é acolhido, das suas crenças. Você pode até inclusive ter religião, mesmo que não seja só da Umbanda, você pode ter qualquer religião. O xamanismo, ele acolhe tudo, ele agrega tudo, porque tudo é amor, tudo é luz. E tudo que chegar no respeito e na gratidão, no amor, nas boas vibrações, o xamanismo acolhe, assim, as práticas, né? As nossas egrégoras se acolhem. Então, eu acho isso muito bonito. O xamanismo é um caminho de liberdade, é um caminho de profundo autoconhecimento, é um caminho de desconstrução de preconceitos impostos e ensinados ao longo de toda a nossa vida. Então, se você tem interesse no xamanismo, esteja preparada ou preparado para se desconstruir completamente. Você vai se quebrar em pedacinhos e você vai, aos poucos, descobrindo quem é você e jogando as pecinhas que não são você fora. Isso é muito legal. Você vai se reprogramar, você vai virar uma nova pessoa, que na verdade não é nova, é só sua essência, mais pura essência, e você vai descobrindo aos pouquinhos o seu chamado, a sua missão de alma, a sua missão aqui na Terra nesse momento. E quanto mais você vai se conectando com a sua missão aqui na Terra, mais coisas boas, mais alegria, mais prosperidade, mais conhecimento, mais desconstrução vem para sua vida. Então esteja preparada ou preparado para essa jornada que vai transformar a sua vida literalmente. E se você mora na cidade, tem muito espaço aí para você. Eu sei que em São Paulo tem um monte, você pode procurar um espaço sério, que seja bacana para você começar a conhecer, né? De repente fazer um curso, procurar a galera e ir vendo como é que é. E de repente, se for do seu interesse, consagrar as medicinas da floresta, que é realmente uma grande expansão de consciência. Desde que eu comecei a consagrar a ayahuasca, eu mudei completamente. E novamente, repetindo, não mudei, eu só me tornei mais do que eu sou e menos do que eu não sou. Então eu te aconselho que você estude mais sobre o xamanismo, que você pratique o xamanismo. E eu acho que é isso a mensagem que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu tenho muita gratidão por estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da minha verdade. E se você gostou, se você concorda, se você não concorda, me diz aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Vamos conversar, vamos trocar ideia, porque o xamanismo ele é muito amplo, ele é muito extenso. E isso aqui foi só um pouquinho do que é o xamanismo para mim, é a minha verdade. E eu quero ouvir a sua verdade também, vou ficar muito feliz em conversar com você. Muita gratidão, a gente se vê no próximo vídeo.